Bom dia, mulheres curadas. Aqui quem está falando é a Divina Lucas, de Goiás. Muito grata a Deus por estar juntamente com essas mulheres abençoadas, junto com a Alcione, né, que nos convidou para estarmos levando uma palavra. E eu estou aqui tentando passar essa palavra para vocês no livro de 2 Samuel 9, onde diz assim, a bondade de Davi para com os filhos de Jonatas. Como o tema desse mês de abril é gratidão, né? Aqui já está falando sobre uma pessoa que teve muita gratidão em seu coração, que foi Davi para com Jonatas. E Davi, para agradecer a Jonatas, ele fez uma coisa muito linda aos olhos de Deus. Eu vou ler a palavra aqui. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, disse-lhe o rei: És tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele a beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. E disse ao rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Mequir, filho de Amiel, em Lodebar. Ah, minhas irmãs, muitas das vezes, quando se pergunta por alguém, as pessoas têm por maldade falar dos defeitos, da sujeira, e desnudar, né, as pessoas. Mas aqui a gente está falando de uma pessoa que necessita da nossa bondade. E Davi não pensou duas vezes e pediu para que fossem em Lodebar buscar a Mefibosete. Mefibosete ele caiu do colo da babá com 5 anos de idade e ficou aleijado dos 2 pés. Aí a gente já ouviu tantas das vezes, né, falar sobre Lodebar. Aí as pessoas falam Lodebar, nunca mais. Mas vamos ver por outro lado, né? Porque Lodebar significa terra de esquecimento, terra de fome, terra de tristeza. Mas não importa o começo de tudo, mas sim o final. E foi em Lodebar que Mefibosete foi tratado. O diabo poderia ter matado ele em Lodebar? Sim, poderia. Mas como Deus estava guardando ele? Como Deus cuidou desse jovem, né? Então, muitas das vezes a gente pensa assim, que no lugar que estamos, só estamos tendo tristeza, estamos tendo sofrimento. Mas vamos pensar por outro lado, que Deus está trabalhando no nosso interior, trabalhando no nosso íntimo. E foi o que aconteceu com Mefibosete. Ao findar da história todinha, que Davi mandou que buscasse ele, né? Mandou que o seu criado lá, o seu ajudador, buscasse ele. E a partir do tempo que buscaram ele, ele foi fazer o quê? Ele foi comer, foi sentar na mesa do rei, comer juntamente com os filhos do rei. Essa história é muito linda, essa história é muito comovente. O sofrimento muitas vezes nos leva a meditar que lá na frente Deus vai mandar o nosso resgatador. Foi o que aconteceu com Mefibosete. Deus mandou um resgatador que o tirasse da fome, do sofrimento e o levasse, né? E o levou para Jerusalém. E a partir desse dia ele passou a comer na mesa do rei, a se alimentar na mesa do rei. Então, quando a gente olha para Lodebar, que é um lugar de fome, de tristeza, né? A palavra Lodebar significa sofrimento, esquecimento, mas
foi onde Deus cuidou de Mefibosete. Mefibosete foi cuidado, ele foi trabalhado ali, né, em Lodebar. Então, muitas vezes não é o lugar, mas sim a gente, né? Muitas vezes não é o lugar que, que, que é ruim. Muitas vezes é o nosso coração que não abre para Deus trabalhar. Muitas vezes é o nosso coração. Nosso coração é muito rebelde. E eu quero aqui nessa tarde pedir perdão para Deus e ser muito grata a Ele. Perdão por muitas vezes negligenciar a palavra dele, muitas vezes não querer falar do amor dele por vergonha ou por sei lá o que, né? Porque muitas vezes nem é vergonha nada, porque a gente não tem vergonha de fazer coisas piores, né? Mas muitas das vezes é falta de iniciativa mesmo. E como nesse canal a gente encontrou uma forma de levar a palavra de Deus, uma forma de falar do amor de Deus, desse amor tão grande que Deus tem por nós, desse amor que não se mede esforços, então a gente tem que ir fazer. E Davi foi uma pessoa muito grata a Jonatas. E eu acredito que Mefibosete foi uma pessoa que esboçou gratidão o resto da vida dele por essas pessoas, pelo seu resgatador. E é o que devemos fazer. E que nessa tarde, cada uma que estiver ouvindo esse áudio, cada uma que estiver ouvindo essa palavra, medite nessa palavra. Que às vezes estamos no lugar de sofrimento, no lugar de fome, mas não é porque Deus se esqueceu de nós, é porque Deus quer que sejamos melhores, pessoas mais atentas à voz de Deus, atentas a ouvir o que Deus tem para nós. Muitas vezes é isso que Deus quer, não o lugar, mas nós. Que nós possamos ser vasos na mão dele, vasos trabalháveis, vasos que ele possa encher e preencher das coisas que vêm do alto trono dele, da graça dele. Então eu quero orar por vocês. Pai, nessa manhã, Pai querido, eu quero deixar aqui as tuas filhas em tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa trabalhar no coração de cada uma. Que o Senhor possa fazer de cada uma, Senhor, a pedra preciosa que o Senhor tem para fazer. Assim como o Senhor fez com Alcione Mamed, que ouviu o seu chamado. Ouviu, Pai querido, o que o Senhor tinha para ela, que é conquistar as nações. Que todas nós, todas essas mulheres que estiveram ouvindo essa ministração, essa palavra nesse dia, possa atentar para a voz do Senhor, atentar para a voz do seu profundo, do seu entendimento, atentar que Deus está chamando para ir às nações, para ir falar do amor dele, Senhor. Que não seja diferente conosco, que não seja diferente conosco, Pai. Que todas venham ouvir o seu chamado e venham estar e dizer, eis-me aqui, Senhor, porque ninguém está pronto. Nunca vamos estar pronto, porque somos falhos, somos pessoas tratáveis. Então, que nós possamos ser tratáveis, curadas na mão do Senhor. Em nome de Jesus, é o que eu quero deixar para vocês nesse dia. Que tenham uma semana abençoada, debaixo da mão do Senhor, em nome de Jesus.